Ali existe um segredo estranho e assustador, seu moço. Essa é a história. Depois de ouvir do vendedor quanto a fazenda custava, Lucas ficou a pensar no que poderia haver de errado naquele lugar para ser tão barata. 2 dias depois, ele viajou até a cidade para encontrar com o vereador encarregado. E antes do encontro, Lucas resolveu perguntar e descobrir alguma coisa a respeito da fazenda. Segundo alguns moradores, ninguém se interessava em comprá-la pelo simples fato de ser assombrada. Que algo muito estranho atormentava aquele lugar. Ao comentar com o vereador do que havia ouvido, ele simplesmente disse que tudo aquilo não passava de mentiras e superstições. Coisas do povo do interior. Não se preocupe, acrescentou o vendedor. Dias depois, Lucas mudou de mala e cuia para a tão famosa Fazenda Assombrada. Um encanto de lugar. Sem alqueires, de uma beleza composta de matas, vales e um lago enorme que podia ser visto da casa. Uma maravilha. A casa era de madeira e simples. Perfeita, pensou Lucas. E dias passaram sem que nada de assombroso acontecesse. Coisas do povo do interior, pensou Lucas, lembrando do vendedor e admirando a beleza da sua propriedade. Porém, uma certa noite, enquanto dormia tranquilamente em uma rede na sala, Lucas foi espantado e acordado com passos do lado de fora da casa. De um lado ao outro, como se buscasse por uma brecha por onde pudesse ver o que havia no interior. Lucas levantou da rede, pegou a espingarda pendurada na parede e correu para o lado da janela. E esperou. Os passos pararam. Depois de alguns minutos escutando e esperando, Lucas engatilhou a espingarda, abriu a porta e saiu. Não havia ninguém. Que estranho. E enquanto buscava por aquela pessoa ao redor da casa, algo estranho lhe chamou a atenção. Do outro lado do lago, uma pequena bola de luz parecia flutuar, aumentando e diminuindo de tamanho. Que será aquilo? Pensou Lucas, sem tirar os olhos da luz. De repente, e para susto de Lucas, a bola de luz aumentou ainda mais e começou a flutuar lentamente sobre o lago e em direção à casa. Lucas não esperou para recebê-la. Correu para dentro da casa e trancou a porta. Fosse o que fosse, aquilo não podia ser coisa desse mundo. Pensou assustado. Segundos depois, a luz chegou e toda a casa parecia ser coberta por ela com uma claridade estranha, forte e inexplicável. No interior da casa, tudo estalava. As velhas paredes de madeira pareciam desmoronar a qualquer momento. Mas o mais estranho é que a bola não fazia nenhum barulho. Apenas iluminava de uma tal maneira que Lucas podia ver raios de luz penetrarem por pequenas brechas no telhado. Um pavor. Mas, para alívio de Lucas, aquela luz esquisita não demorou mais que uns 2 minutos. Apagou, sumiu e a escuridão e o silêncio regressou. E Lucas passou o restante da noite olhando para a porta com a espingarda nas mãos, sem entender ou saber o que havia passado e muito menos o que fazer. E o dia amanheceu. Tão logo o sol saiu, Lucas abriu a porta e ficou a olhar para a mata, atrás do lago, onde havia aparecido a estranha luz. Depois de alguns minutos, ele pegou a espingarda, um cantil com água e saiu naquela direção. Hora de conhecer o segredo da mata. Ao chegar na entrada, algo sinistro foi logo notado por Lucas.
o silêncio. Nenhum barulho ou som era ouvido. Até parecia não haver pássaros ou insetos naquela mata. Simplesmente estranho. A cada passo que dava, os arrepios e a sensação de que estava sendo observado aumentavam. E quanto mais avançava, mais a sensação piorava. Para todo lado que olhava, parecia ver uma sombra, um rosto ou um vulto. E depois de uma hora caminhando, Lucas desistiu e regressou à casa. E outra noite chegou. Naquela noite, Lucas teve uma outra ideia. Pernoitar do lado de fora da casa para poder ver melhor o que acontecia em caso da luz retornar. Por volta das 10 horas, ele saiu deixando a porta aberta e se escondeu uns 200 metros de distância. E esperou. E as horas passaram. Enquanto o vento soprava ao redor da casa, a mata do outro lado do lago parecia imóvel e em silêncio. E finalmente, por volta da 1 da manhã, ele pôde ver uma pequena luz aparecer na entrada da mata. Lucas quase não podia conter o medo e a ansiedade. E como da primeira vez, a luz começou a mover, aumentando e diminuindo de tamanho. Lucas observava sem sequer piscar os olhos. Minutos depois, a luz cresceu e lentamente começou a mover sobre o lago e em direção à casa. O medo de Lucas aumentava. E pouco a pouco a luz foi se aproximando até parar sobre a casa. Enquanto Lucas assistia espantado e escondido, a luz foi movendo em direção à frente da casa e toda a claridade desapareceu porta dentro. E no momento que a luz entrou, a porta fechou e estranhos gritos começaram. Gritos apavorantes e horripilantes, como se toda uma multidão tivesse sendo torturada. A casa estalava de uma maneira estranha e assustadora. Que coisa é essa, meu Deus? O que é isso? Pensou Lucas apavorado. Após alguns minutos, a luz apagou, os gritos pararam e tudo se acalmou. O silêncio voltou. Depois de tudo acalmado, Lucas lembrou do que disse o idoso. Ali existe um segredo estranho e assustador, seu moço. O idoso estava certo. Um estranho, inexplicável e inacreditável portal que Lucas pretende manter trancado para sempre. Te cuida e muito obrigado.